São 6 horas da tarde de uma terça-feira. Você desliga o computador. Você não fez hora extra, sua jornada foi normal. Mas, quando você se levanta da cadeira, a sensação não é de dever cumprido, é de exaustão. O cérebro parece pesado, lento. Você chega em casa, alguém da sua família tenta te contar sobre o dia, mas você não consegue absorver a informação. Você está irritado, impaciente, com uma névoa mental que não te deixa relaxar. Você está fisicamente presente, mas mentalmente ausente. E o pior, você olha para a sua equipe e vê exatamente o mesmo padrão. Pessoas cometendo erros bobos, aquele analista sênior brilhante que agora precisa que você explique a mesma coisa 3 vezes. Reuniões onde as pessoas olham para a câmera com um olhar vazio. A produtividade ela está caindo, mesmo que todos estejam ocupados o dia inteiro. O que está acontecendo, Tati? Nós fomos ensinados a medir o trabalho em horas, mas o maior ladrão de energia do século XXI não é o relógio, é o que eu chamo de peso invisível do trabalho. A teoria da gestão chama isso de carga mental. É o esforço cognitivo e emocional que você precisa fazer para de fato conseguir trabalhar. E a nova NR1, ela está nos dizendo que isso não é mais uma questão de opinião. Gerenciar a carga mental se tornou uma obrigação na gestão de riscos. Hoje eu vou te provar que a sua equipe não está esgotada porque trabalha muito, mas porque o esforço para trabalhar se tornou insustentável. Eu vou te entregar um guia prático para você diagnosticar e reduzir essa carga invisível que está sabotando a saúde e a performance do seu time. Bom, para resolver esse problema, precisamos parar de confundir duas coisas: a tarefa e a carga mental. A tarefa é o trabalho que deve ser feito. O quê? Exemplo, fazer o relatório financeiro do mês. Agora, a carga mental é o esforço cognitivo e emocional total necessário para executar aquela tarefa. É o como o trabalho acontece na prática. Vamos pegar um exemplo do fazer o relatório financeiro. Cenário A: baixa carga mental. Você tem um sistema que funciona, os dados estão corretos, você tem 4 horas de foco ininterrupto e uma diretriz clara do que se espera. Você termina a tarefa e se sente produtivo. Cenário B: o sistema está lento, você é interrompido 15 vezes por colegas e pelo WhatsApp. O seu líder mudou a diretriz no meio do caminho e não foi claro com você. Você precisa checar 3 planilhas diferentes para corrigir um dado que veio errado. A tarefa era a mesma, mas a carga mental do cenário B foi 10 vezes maior. Pense no seu cérebro como uma memória RAM de um computador. A tarefa, neste exemplo, o relatório, ele é um programa que você abriu. Mas o sistema lento, as interrupções, a falta de clareza, a pressão do líder, são outros 50 programas rodando ao mesmo tempo em segundo plano. O resultado? O resultado é que o computador trava, a pessoa frita. O esgotamento que a NR1 quer prever não vem só da tarefa, ela vem dessa carga cognitiva invisível que os líderes, sem querer, impõem à equipe todos os dias. Como o RH e os líderes podem diagnosticar o que está roubando a capacidade cognitiva da equipe? Você precisa procurar 5 ladrões de carga mental. Ladrão número 1, a cultura da interrupção crônica. Ô Tati, o que é isso? Sabe aquele, viu, com licença, só um minutinho? O líder que manda áudio no WhatsApp fora de hora, as notificações no Teams pipocando sem parar. Por que é um ladrão de tempo, Tati? Pesquisas mostram que após uma interrupção, o cérebro leva pelo menos 23 segundos para retornar o foco total na tarefa original. Se você for interrompido 10 vezes, você nunca entra no estado de foco. Você passa o dia carregando os programas sem nunca conseguir rodá-los. Ladrão número 2, ambiguidade e a falta de clareza. Ô Tati, mas o que seria isso? O líder que pede algo para ontem, mas ele não diz de forma clara o que é o pronto. A meta ela é vaga. Então, por que isso se torna um ladrão? O cérebro gasta mais energia tentando adivinhar o que é prioridade ou qual é o padrão de qualidade esperado. Essa adivinhação é exaustiva e gera ansiedade. Ladrão número 3, a burocracia e as ferramentas ruins. O que é isso, Tati? O sistema que trava, o processo que existe 10 etapas de aprovação antes que aquele relatório simplesmente fique pronto.
Por que que é um ladrão, Tati? Cada ponto de atrito, cada clique desnecessário, cada sistema lento é um peso a mais na mochila cognitiva do colaborador. É a frustração diária que mina a energia. Ladrão número 4, a sobrecarga de informação. O que seria isso, Tati? Aqueles 200 e-mails por dia? Aqueles 15 grupos de WhatsApp? Aquelas reuniões emendadas de uma para outra? Tati, por que isso é um ladrão? O cérebro ele tem um limite de quantas informações consegue processar. Quando você excede esse limite, a tomada de decisão piora, a memória falha e a pessoa entra no modo reativo. Ladrão número 5, a pressão emocional. O que é isso, Tati? O medo de errar. A relação com o líder que causa dano, a fofoca, a insegurança. O Tati, por que isso é um ladrão? O cérebro gasta a sua energia mais nobre não no trabalho, mas na autopreservação. Como eu falo isso sem ser punido? Será que estão falando de mim? Essa vigilância emocional é a forma mais pesada de carga emocional. Ok, Tati, eu entendi os ladrões, mas como eu provo para a minha diretoria que isso é um risco real, como manda a NR1? Você, RH, precisa assumir o seu papel de estrategista de risco, em aliança com o SESMIT. O seu papel não é medir a felicidade, o seu papel é medir a fricção. Você vai criar o seu inventário de carga mental. Comece então pelo mapeamento, aliança entre RH e SESMIT. Você, RH, vai sentar com o médico do trabalho e pedir: me mostre seus dados de atestados por estresse, ansiedade e fadiga, o famoso CDF, por departamento. Você, RH, vai puxar os seus dados de turnover, absenteísmos, pesquisas de clima, o diagnóstico qualitativo dos grupos focais que você entrevistou. Com esse mapa de calor, você vai até as áreas críticas e você vai perguntar não sobre o cansaço, mas sobre os ladrões de carga mental. Quantas interrupções vocês sofrem por dia? Quais ferramentas ou processos mais geram frustração e retrabalho? Você tem clareza do que é prioridade todos os dias? Você tem tempo de foco real durante o seu dia? E então você vai para o relatório de riscos. Você não vai apresentar um problema de estresse, você vai apresentar um relatório de ineficiência cognitiva. Um exemplo, hein? Diretoria. Na área X, o turnover está 30% acima da média e os erros de processo aumentaram 50%. O nosso diagnóstico mostra que a equipe gasta 40% do dia em retrabalho causado por falta de clareza nas demandas e por ferramentas inadequadas. Isso é um risco psicossocial claro para a NR1 e um custo de produtividade que estimamos em X reais. Agora, você está falando como um gestor, uma gestora de risco. Com o diagnóstico aprovado, o plano de ação não pode ser uma palestra de mindfulness. A palestra trata o sintoma. O RH precisa treinar os líderes para atacar a causa. O líder precisa parar de ser um passador de tarefas e se tornar um gestor de carga cognitiva. O RH deve criar um treinamento de liderança focado nessas 4 competências práticas. A competência da clareza absoluta. O que é, Tati? Treinar o líder a nunca delegar uma tarefa sem antes definir o que, o resultado esperado, já de cara, de pronto. E o porquê, propósito, o impacto desta tarefa. Qual é a ação do RH? Criar um checklist de delegação que force o líder a responder essas perguntas antes de passar a demanda. A competência de proteger o foco. O que é, Tati? O líder como um guarda-costas do tempo da equipe. Ação do RH. Propor políticas organizacionais como manhãs sem reuniões ou quarta-feira de foco total. O líder deve ser treinado para proteger esse tempo, educando os outros departamentos e usando as ferramentas de comunicação assíncrona, como o Teams ou Asana, para atualizações em vez de reuniões. 3. A competência da simplificação. O que é, Tati? O líder com autonomia para matar o que é inútil. Ação do RH. Criar um ritual trimestral chamado Detox de Processos, onde o RH facilita uma sessão com os líderes para perguntar qual processo, relatório ou reunião nós podemos eliminar ou simplificar ou automatizar neste trimestre. A competência da gestão de prioridades. O que é, Tati? É o líder que sabe dizer não ou agora não
Qual é a ação do RH? Treinar o líder a ter conversas de priorização com a equipe. Em vez de dizer, façam tudo, ele deve perguntar, temos 10 demandas e capacidade para 5. Quais 5 geram mais impacto e quais 5 vamos renegociar o prazo? A saúde integral, corpo, mente e espírito. Gerenciar a carga mental não é só sobre o trabalho, é sobre a recuperação. A empresa mais produtiva não é a que trabalha mais, é a que descansa melhor. O RH, como um guardião da cultura, precisa garantir o equilíbrio no tripé dessa saúde integral: corpo, a recuperação física. Qual é o problema? A cultura do almoçar na mesa, de emendar as reuniões. Ação do RH? O RH precisa ser o exemplo. O RH deve incentivar políticas de pausas reais. O líder que realmente tira a sua hora de almoço e se desconecta dá permissão para a equipe fazer o mesmo. 2. Mente. Qual é o problema, Tati? A cultura do sempre online, do WhatsApp do chefe às 10 horas da noite. Qual é a ação do RH? Implementar uma política de desconexão. Deixar claro na cultura da empresa que ninguém é obrigado a responder mensagens fora do seu horário de trabalho. O descanso mental não é um luxo, é uma necessidade para a produtividade no dia seguinte. E claro, espírito. Qual o problema, Tati? A carga mental de um trabalho sem sentido é infinitamente maior do que qualquer peso. Qual é a ação do RH? Treinar os líderes para serem conectores de propósito. O líder deve constantemente reforçar o porquê do trabalho da equipe, como aquele relatório chato impacta a vida do cliente, como o trabalho do time contribui para a missão da empresa. Um trabalho com sentido reduz a percepção de carga e aumenta a resiliência. Concluindo, a nova exigência da NR1 sobre riscos psicossociais não é uma burocracia, é um alerta. O modelo de trabalho quebrou. A produtividade do século XXI não é mais sobre horas, é sobre energia cognitiva. E a carga mental é o principal vazamento dessa energia. Você, profissional de RH, pode continuar gerenciando o relógio de ponto focado nas horas trabalhadas, ou você pode assumir o papel de estrategista de risco e começar a gerenciar o que realmente importa: a carga mental da sua organização. Quando você treina os seus líderes para serem gestores de carga cognitiva, você não está apenas cumprindo uma lei, você está construindo o único ambiente de trabalho onde a alta performance e a saúde humana podem finalmente andar de mãos dadas. Bom, se esse conteúdo virou a chave na sua cabeça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei para que esta mensagem possa chegar a mais líderes que se sentem também fritos. E compartilhe com a sua equipe de RH e com o seu SESMIT. E para você que está pronto para liderar essa transformação, eu deixei um link especial aqui na descrição para você poder continuar esta jornada comigo. Agora, me conta aqui nos comentários qual dos 5 ladrões de carga mental, interrupções, falta de clareza, burocracia, sobrecarga de informações ou pressão emocional você mais vê impactando o dia a dia do seu time. E claro, continuaremos conectados, hein? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!